Boa noite, meus irmãos. Eu sou o Danilo Pereira, eu sou aluno do Seminário Batista Regular da Bahia. Eu sou casado com Alane, sou pai de 2 filhos, Guilherme e Larissa. Guilherme de 8 anos, Larissa de 4 anos. Estou no último semestre do seminário e meu intuito de fazer o seminário realmente foi para exercer o chamado de Deus na minha vida como pastor, e estou muito feliz em estar concluindo o seminário. Estou muito feliz também de estar com os irmãos para juntos podermos estudar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de falar algumas coisas importantes para os irmãos. Toda vez que nós formos estudar a palavra de Deus, para qualquer estudo da palavra de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, orar, pedindo que o Espírito Santo nos ensine. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. O Espírito Santo é ele que nos ajuda, ele precisa abrir as nossas mentes para que a gente possa compreender as coisas espirituais. Então, todas as vezes que vocês forem fazer qualquer estudo acerca da palavra de Deus, primeiro ore. Busque direção do Espírito Santo para que ele ajude e ensine você. Em segundo lugar, a gente precisa nos submetermos às Escrituras Sagradas como a nossa regra de fé e prática. As Escrituras Sagradas, elas são importantes para nós. Ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, para que a gente tenha um bom estudo de qualquer assunto relacionado à palavra de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos submeter à palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Depois, também, nós precisamos compreender que Deus deseja que a gente compreenda as doutrinas da Escritura e que o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Nunca se esqueçam disso. Nós precisamos crer nessa verdade. Crer que Deus deseja que nós compreendamos todas as doutrinas da sua Escritura. Nós precisamos também cultivar humildade para crer na palavra de Deus. Isso é algo muito importante. Humildade. Um coração piedoso. Um coração diante de Deus humilhado. Confessando ao Senhor que nós nada sabemos acerca dele. Mas pedir ao Senhor que nos ajude a crer na sua palavra. Mesmo que a gente não consiga compreender algumas coisas complexas da Escritura, como a Trindade, como a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, são coisas que às vezes causam um parafuso na nossa mente. Mas a gente precisa chegar diante de Deus com humildade e reconhecer que nós somos limitados e pedir o auxílio do Senhor na compreensão desses assuntos. E algo também muito importante é que nós possamos, sempre que estivermos estudando a palavra de Deus, que o nosso intuito seja crescer espiritualmente enquanto nós aprendemos a palavra de Deus. O Senhor nos chama para o amadurecimento. O Senhor nos chama para sermos cristãos maduros, para sermos cristãos em conformidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, que a gente possa sempre desejar crescer espiritualmente. Não para inflar o nosso ego, não para aumentar o nosso conhecimento, para que a gente seja soberbo diante das pessoas, de dizer que sabe alguma coisa, porque diante do Senhor nós nada sabemos. Nós precisamos ter esse coração que deseja crescer espiritualmente. E nós precisamos pedir isso ao Senhor. Bem, irmãos, em falar da Bíblia Sagrada, todas as vezes que se fizer um estudo acerca da palavra de Deus, nós precisamos ter ela em mãos. Nós vamos ler alguns trechos das Escrituras dentro deste assunto sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo.
Em primeiro lugar, precisamos falar da personalidade do Espírito Santo. O que é que isso quer dizer? Isso implica dizer que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Diversas seitas e alguns religiosos afirmam que o Espírito Santo ele não é uma pessoa. Afirmam que o Espírito Santo é uma energia, afirma que o Espírito Santo é qualquer outra coisa, menos uma pessoa. Mas, assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós cremos na Trindade. A Trindade, ela é uma única essência, um único Deus, que se manifesta em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim como o Pai e o Filho são pessoas, o Espírito Santo também é uma pessoa. Quando a gente nega essa doutrina, isso se constitui numa heresia e impossibilita a comunhão cristã. Então, eu não posso estar em comunhão cristã com pessoas que se dizem cristãos e que negam a personalidade do Espírito Santo, que negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles estão fundamentados em heresia, é o contrário do que diz a palavra de Deus. Um exemplo de heresia nos primórdios da igreja é o arianismo. O arianismo ele vai dizer que o Espírito Santo é uma energia que emana de Deus. E nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz totalmente o contrário. A palavra de Deus nos deixa bem claro que o Espírito Santo ele é uma pessoa. A negação da personalidade do Espírito Santo. Muitas vezes existem pessoas que veem o Espírito Santo como um simples poder, como vou buscar o poder do Espírito Santo. E buscam o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma energia que vai nos encher, um poder que vai fazer algo diferente nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós estamos confundindo a pessoa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá poder, sim, para algumas coisas, principalmente para as coisas espirituais. Mas nós não podemos confundir a obra dele com a pessoa dele. O Espírito Santo, ele não é um poder, não é uma energia, ele é uma pessoa. Nós precisamos manter essa posição de que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 13. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A gente vê nesse trecho da palavra de Deus que nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar, conferindo coisas espirituais com espirituais. É uma passagem que nos mostra que nós podemos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E se você voltar um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos ver uma história bastante conhecida, no versículo 2, onde o Espírito Santo separa Saulo e Barnabé para a sua obra. E a palavra de Deus diz assim em Atos capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele dá ordens. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele fala conosco. Disse o Espírito Santo: separai-me agora.
Então, a gente pode perceber que o Espírito Santo ele tem atributos de uma pessoa. O Espírito Santo ele pensa, o Espírito Santo ele sente, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo exerce vontade e o Espírito Santo age. Um outro trecho da palavra de Deus que nós podemos ver no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa passagem nos mostra que o Espírito Santo ele tem sentimento. Nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo fosse um mero poder, fosse simplesmente uma energia, ela não poderia ser entristecida. Mas o Espírito Santo, sendo uma pessoa que pensa, que sente, que tem vontade, que tem comunhão conosco, que age nas nossas vidas, isso mostra que o Espírito Santo é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito de Deus. Uma outra passagem também, em 1 Coríntios, a gente vê no capítulo 12 de 1 Coríntios, no versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Como lhe apraz. Isso mostra que o Espírito Santo, ele tem vontade. Então, essa é mais uma característica de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, não simplesmente uma energia. Nós precisamos perceber algo que é muito confuso nos dias de hoje. Se confunde muito sobre como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como o Espírito Santo passou a agir no Novo Testamento. A palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo, ele está também desde a eternidade em comunhão com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo estava presente na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo também ele estava presente na criação do homem. Isso a gente pode ver no livro de Jó, no capítulo 33. Jó, capítulo 33, no versículo 4, onde diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo esteve presente. O Espírito Santo, ele é eterno, assim como o Pai e como o Filho. Então, ele esteve presente na criação, onde nós vimos no livro de Gênesis que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E a gente vê agora em Jó que o Espírito Santo também estava presente na criação do homem. O Espírito Santo também, ele age preservando a natureza. Existem alguns textos na Bíblia, e você pode ver na sua apostila aí, que você vai acompanhar, alguns trechos que mostram que o Espírito Santo também trabalha na preservação da natureza. O Espírito Santo, ele tem uma obra. A obra especial do Espírito Santo é na salvação do homem. Em toda a história da Bíblia, o Espírito Santo tem sido sempre um instrutor do povo de Deus. Sempre nós podemos ver isso. Em Neemias 9:20 você pode ver isso. O Espírito Santo como um instrutor do povo de Deus. Mas a gente precisa perceber que a linguagem que o Antigo Testamento usa para falar do Espírito Santo é diferente da linguagem usada no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele fala que o Espírito Santo vinha sobre os indivíduos. E ele vinha para capacitar a pessoa para um ofício específico.
A gente pode ver um exemplo em 1 Samuel, a história de Saul. 1 Samuel, no capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 e versículo 10. Versículo 6 diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E no versículo 10 diz: Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Então, no Antigo Testamento se diz que o Espírito Santo ele vinha sobre o homem para capacitá-lo para um ofício específico. O Espírito Santo ele vinha sobre os reis, sobre os profetas, sobre os sacerdotes. E no Antigo Testamento nós temos a imagem do óleo, do azeite que era derramado sobre essa pessoa que iria exercer um ofício específico. E o óleo, ele representava o Espírito Santo de Deus vindo sobre este homem para capacitá-lo para aquele ofício específico. Mas no Novo Testamento essa linguagem mudou. No Novo Testamento a gente vai ver que a partir do Pentecoste o Espírito Santo não mais apenas vinha sobre o homem para capacitá-lo para algum ofício. Mas a partir de então, o Espírito Santo de Deus ele passa a habitar no crente. E aí você pode ver em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso coração, nosso corpo, aqui diz a palavra, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está, o que é que o texto diz? Está em vós. Então, no Novo Testamento muda a linguagem. O Espírito Santo de Deus, ele não mais vem para capacitar para um ofício específico. Mas a partir do Novo Testamento, o Espírito Santo passa a habitar no crente. E essa é a diferença da linguagem que o Antigo Testamento e o Novo Testamento usa acerca do Espírito Santo. Embora atuante, a dádiva do Espírito Santo ela não era permanente no Antigo Testamento. E isso também se faz muita confusão. Ocorre um equívoco que muitos crentes estão ensinando por aí. Muitos pastores têm ensinado isso, muita liderança de igreja tem ensinado isso, por não compreender essa diferença de linguagem, se tratando do Espírito Santo no Antigo, do Novo Testamento. Então eles acabam misturando tudo isso. Eu estou falando sobre o fato de que no Antigo Testamento, as pessoas que recebiam o Espírito Santo para capacitá-lo para aquela função específica, ela poderia perder o Espírito Santo. E o que as autoridades hoje, muitos pastores, muitos líderes de escola bíblica dominical têm ensinado, é que ainda hoje os crentes podem perder o Espírito Santo e a condição de salvos. E muitos deles afirmam o caso de Saul também. A gente vê em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, onde diz: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Vamos focar na parte A do versículo. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. A gente vê em 1 Samuel, no capítulo 10, que Saul recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a capacitá-lo para a função de rei de Israel. Mas Saul foi um rei desobediente. Saul, ele não obedeceu às ordens de Deus.
para ele. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo se retirou de Saul. E a partir de então ele não estava mais capacitado pelo Espírito Santo para exercer a função de rei. E isso é totalmente diferente do crente hoje, se dizer que o crente hoje perde o Espírito Santo e depois, consequentemente, ele perde a sua salvação. Você vê que são contextos diferentes. Hoje o Espírito Santo não mais vem sobre nós para nos capacitar para algo, mas o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Então, na salvação, as pessoas acabam confundindo a obra do Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo na salvação é uma, e a obra do Espírito Santo para equipar pessoas para um ofício específico, né, é totalmente diferente. Então a gente vê que o que acontece com Saul é que apenas o Senhor deixou de capacitá-lo por meio do Espírito Santo para exercer a função de rei de Israel. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. A gente vai ver um pouco mais para frente a obra do Espírito Santo na salvação. E é uma obra diferente. Não é a mesma coisa que a obra do Espírito Santo para capacitar o homem para um ofício específico. Uma coisa também, uma obra importante do Espírito Santo é a obra dele na revelação. A revelação de Deus para nós. E a revelação de Deus para nós sabemos que está nas Sagradas Escrituras. Então a gente pode ver que o Espírito Santo de Deus, ele inspirou os profetas. A gente tem muitos livros proféticos nas Escrituras, onde foi transcrito que os profetas falaram, né, como boca de Deus para o povo de Deus. Deus usava os seus profetas para falar com o seu povo. E em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, Davi ele vai falar: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então o Espírito de Deus ele inspirava os profetas para que eles falassem a palavra de Deus para o seu povo. Outra obra também do Espírito Santo na revelação, a gente vê no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele inspirou profetas, inspirou aqueles homens para falarem a palavra de Deus para o seu povo. E o Espírito Santo também, a gente vê aqui em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que o Espírito Santo dirigiu os autores das Escrituras para que eles escrevessem a palavra de Deus. Esse texto é bastante, nós precisamos utilizar bastante ele quando as pessoas vierem falar conosco duvidando de que a Bíblia é a palavra de Deus. A própria palavra aqui afirma que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, em Neemias 9:20, a gente vê que ele também sempre instruiu o povo de Deus e continua nos instruindo até hoje. Quem seríamos nós sem o Espírito Santo nas nossas vidas? É muito importante nós utilizarmos, nós podermos ter comunhão com esse dom, com esse grande presente que o Senhor Jesus nos deixou. Jesus, ele ensinava aos seus discípulos, ele consolava os seus discípulos, ele trazia entendimento às coisas que os seus discípulos não compreendiam acerca das Escrituras.
E quando Jesus estava dizendo que ele não iria ficar para sempre com eles, talvez aqueles homens se desesperaram. E agora? O que é que vai ser de nós? Quem é que vai nos instruir? Quem é que vai nos ensinar? Quem é que vai nos consolar quando nós precisarmos? E o Senhor Jesus, ele diz que ele iria para o céu, mas que ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador, para estar conosco. Então nós precisamos tomar essa palavra para os nossos corações. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E se nós queremos ser crentes melhores a cada dia, se nós desejamos ser mais iguais a Cristo, com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir. Nós conseguiremos. Sozinhos nunca. Mas o Espírito Santo habita dentro do crente. E com ele nós conseguimos. Um assunto importante e bastante interessante é a obra do Espírito Santo na graça comum. Existe essa divisão na teologia, né, que é a graça comum e a graça especial. A graça especial, você compreendendo a graça comum, você vai ver que ela é totalmente oposta. Resumindo, a graça especial, ela significa que o Espírito Santo, ele vai mostrar a sua graça ao homem para salvá-lo. Então, essa graça é tida como uma graça irresistível. O homem não pode resistir a essa graça especial. Mas a graça comum, ela é diferente. A graça comum, ela é a bondade de Deus imerecida, mas essa graça é dada ao mundo todo, é dada a todos os homens. Em geral, a graça comum do Espírito Santo é a influência restritiva e persuasiva do Espírito Santo, operando somente por meio das verdades reveladas no Evangelho, ou por meio da luz natural da razão e da consciência, aumentando o natural efeito moral dessas verdades sobre o coração, a inteligência e a consciência. Não envolve mudança no coração, em si unicamente um aumento do poder natural da verdade. Uma ação restritiva, lembre bem dessa palavra. Graça comum está ligado à restrição do pecado no homem. Então é uma ação restritiva das más paixões e um aumento das emoções naturais em face do pecado, do dever e do interesse próprio. Em resumo, o que é que a graça comum faz? Primeiro, a graça comum atinge todos os seres humanos. Com que objetivo? A graça comum, ela não vai redimir ninguém. E muito menos vai perdoar os pecados dos homens. Mas a graça comum, ela vai agir refreando o pecado, mas sem extinguir o pecado. Ela refreia. O meu professor de pneumatologia no seminário, ele dizia o seguinte: sem a graça comum agindo nos homens, os homens seriam iguais aos demônios. Se o Espírito Santo não agisse através da graça comum no homem, refreando o pecado, imagine o quão pecador o homem não seria. Muito mais do que já é. O homem seria muito mais depravado do que já é. Mas a graça comum, ela vai restringir o pecado na vida do homem. A graça comum, ela pode ser resistida pelo pecador, diferente da graça especial, que não pode ser resistida pelo pecador. A graça comum, ela muda a atitude da pessoa, mas muda a atitude apenas moralmente. A pessoa tenta ser uma pessoa melhor, ter boas atitudes, ter boas companhias, fazer o bem, andar corretamente, mas a gente sabe que isso não traz salvação a ninguém. Então, é isso que a graça comum faz no homem.
Através da graça comum, a bondade de Deus é magnificada. O homem vai conhecer a bondade de Deus nisso, através da graça comum que está aí para todos os homens. E Deus vai manifestar a sua bondade pela comida, pela bebida, pela respiração, né? A respiração é dada para todos os homens, isso é graça comum. O ar, né, que se respira é dada para todos os homens. O sol, a lua, as estrelas, o mar, né, foi dada para todos os homens. A chuva, o clima, isso foi dado para todos os homens. Isso é bondade de Deus, né, para os homens. E nessas coisas nós vemos a bondade de Deus. Se você plantar, né, numa boa terra, você vai colher aquilo que você plantou. Isso tudo é bondade de Deus na vida do homem. E isso tudo é graças à graça comum do Espírito Santo. Uma outra obra que o Espírito Santo ele é fundamental é em nos preparar para a salvação de Deus. Existe uma obra comum que é preparatória à regeneração. Regenerar-se é nascer de novo, se tornar um novo ser, né? Então, antes de nós nos tornarmos um novo homem, antes de nós nascermos de novo, espiritualmente falando, né, existe uma obra do Espírito Santo no coração do homem, no coração do pecador. O homem egoísta, ele deve ser quebrantado em primeiro lugar, para que Jesus Cristo, Salvador, receba toda a glória na salvação. E essa obra preparatória, ela é responsabilidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Antes de nós nascermos de novo, acontecem algumas coisas no nosso coração. Primeiro vem o despertar. A Bíblia retrata o homem pecador como sendo adormecido. Isso a gente vê no livro de Efésios. Você pode abrir sua Bíblia aí no livro de Efésios, no capítulo 2, nos versos de 1 a 3, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então você vê aqui, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a Bíblia trata o homem pecador como sendo um homem adormecido, é um homem cego. Ele está morto, ele está inconsciente do seu pecado. Ele não sabe que ele está ferindo a Deus, agindo da forma que ele age. Então nessa fase do despertar do pecador, o Espírito Santo ele impressiona a mente do homem, né? E o Espírito Santo vai impressionar a mente mostrando a realidade da eternidade e do juízo. O homem desperta simplesmente e ele vai perceber que ele está sob o juízo de Deus. E que ele não está em conformidade com a vontade de Deus. E ele vai ser julgado por Deus. Pelo caminho que ele está andando, da forma que ele está vivendo. Então, o pecador vai se tornar consciente de que ele está perigosamente sob a ira de Deus. Esse é o despertar. Deus está irado comigo. E agora? Uma outra fase que o pecador passa é a iluminação. Enquanto apenas aqueles que nascem de novo, apenas os regenerados, são renovados para o conhecimento espiritual, para trazer salvação para as nossas vidas, os não salvos eles podem receber até um certo grau de iluminação pelo Espírito Santo de Deus.
ele vai passar a enxergar o perigo do pecado na vida dele e a gravidade da eternidade. Esta iluminação é um alerta na mente do homem para que ele veja o perigo do pecado e do juízo. Então, muitas vezes você pode se deparar com pessoas que não são cristãs, mas eles têm consciência do pecado e que eles estão sob o juízo de Deus. Mas muitas dessas pessoas têm consciência, recebem um certo grau de iluminação, mas nunca se achegam a Cristo. Nunca se achegam a Cristo. E uma outra obra do Espírito Santo também, na preparação para a salvação, é a convicção. A convicção, ela é a obra de Deus pela qual é revelada a causa do perigo. O homem é convencido e reprovado a respeito de sua condição pecaminosa. E somente a convicção pode dar ao pecador o desejo de conhecer a Cristo. Muitas vezes a pessoa é iluminada, ela percebe o perigo do pecado, mas ela não se torna convicta de que ela precisa conhecer a Cristo. Ela não se torna convicta que somente através de Cristo é que ela pode se achegar a Deus. Ela não tem a convicção ainda de que foi a obra de Jesus Cristo na cruz que apaziguou a ira de Deus sobre nós que recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E em João capítulo 16, versos 8 a 11, a gente vê que o homem é convencido pelo Espírito Santo em 3 áreas. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Do pecado, Deus convence os homens dos pecados grosseiros que ele tem feito, do pecado original, da falha a cumprir os deveres de Deus. Deus deixou a sua lei, Deus deixou a sua vontade na sua palavra para que o homem cumpra, e o homem não cumpre a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado e da incredulidade dele. Da justiça. Os homens são convencidos da justiça de Cristo e da necessidade da sua justiça. Cristo, ele satisfez de uma vez por todas, né? Ele apaziguou a ira de Deus de uma vez por todas. Isso em nosso lugar. Ele não era merecedor de estar naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados. A palavra de Deus diz que o homem que pecasse, ele morreria. O salário do pecado é a morte. E por isso as pessoas do Antigo Testamento, Deus deixou o sacrifício para que fosse feito, mas esse sacrifício ele apontava para Cristo. Esse sacrifício não satisfazia a vontade de Deus em questão de perdoar o homem, de apaziguar a ira de Deus de uma vez por todas sobre o homem. Mas veio Cristo e ele morreu como um sacrifício perfeito. E ele apazigua de uma vez por todas a ira de Deus sobre o homem. Então, na convicção, o homem passa a ter convicção disso, da justiça de Cristo e do quanto nós precisamos da justiça de Cristo nas nossas vidas para nos achegar a Deus. E também do juízo vindouro, pecado, justiça e juízo. Juízo geralmente refere-se tanto ao domínio como ao julgamento. Os homens são convencidos que Satanás será vencido e Cristo será o rei. E a resistência a Cristo é tolice. Não adianta resistir a Cristo. Não adianta, porque no final de tudo ele vai reinar. Ele é o rei. Os poderes do mal não terão oportunidade de vencer. E todos ficarão diante de Deus. Então é burrice eu estar contra Deus, porque um dia eu estarei diante dele, prestando contas a ele. E o homem sente essa necessidade, né? Dessa convicção. E os meios para a convicção que Deus usa para o homem é a lei, né? Os homens geralmente julgam-se pelas ações do seu próximo, mas pela convicção
eles entendem que a glória de Deus é o que falta para eles. A lei de Deus, ela aponta para Cristo. A lei de Deus, ela mostra a gente o quão pecadores nós somos. Você vai ver isso em diversos trechos de Romanos. O pecado veio apenas para mostrar o meu pecado, o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso de Cristo, para que o meu pecado seja perdoado de uma vez por todas. E a bondade de Deus também é um meio para a convicção. Muitos têm dado testemunho de que foi o entendimento da bondade de Deus que lhes convenceu dos seus pecados. Então, quando o Espírito Santo age na vida da pessoa e ela é despertada, iluminada e convencida, do seu pecado, de que ela precisa de Cristo, da justiça de Cristo na vida dela, aí então o Espírito Santo continua a obra de salvação e a pessoa, ela se achega a Deus e ela se torna uma nova criatura, ela nasce de novo. Então a gente vê que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem essa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não vamos reconhecer o nosso estado de pecaminosidade. Nós não vamos reconhecer nunca o quanto nós precisamos de Cristo. Então a gente vê que até quando nós nos achegamos a Cristo, quem toma a primeira ação não somos nós de nos achegarmos a Cristo, mas é o próprio Deus que age em primeiro lugar nas nossas vidas através do Espírito Santo, nos despertando para o pecado, para o conhecimento do pecado, nos despertando para a ira de Deus, iluminando a nossa mente e nos convencendo do nosso pecado e do quanto nós precisamos de Cristo. Então o Espírito Santo, ele é fundamental nas nossas vidas. Por isso nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus, como a palavra de Deus nos ordena. Meus queridos, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho da compreensão sobre o Espírito Santo. Eu desejo que vocês sejam abundantes na obra de Deus, que vocês busquem ser cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa auxiliar vocês em tudo que vocês fizerem, que vocês sejam uma bênção no reino de Deus, e que você possa se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Nunca se coloque para baixo, nunca se ache incapaz, mas busque sempre força em Deus. Busque sempre a autoridade de Deus sobre a sua vida, através do Espírito Santo que habita na sua vida. Ele pode te capacitar. Aqueles que Deus chamou para a sua obra, Ele mesmo capacita. E que o Senhor te capacite e te abençoe. Que você possa ser uma grande bênção no reino de Deus, para a glória dele, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, fica com Deus e até a próxima.